Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia Cor e esse é o segundo episódio do podcast Momento Mente em Foco, um produto da iniciativa da área de psicologia do Vida 360, criado pela área da saúde da CIMIS do Brasil e sob responsabilidade da psicóloga Jaqueline de Lima. Nesse episódio, a gente vai falar com a Jaque e com a Bruna de Oliveira sobre um tema que faz parte do dia a dia de todos, mas que, se não manejado da forma correta, pode afetar a saúde de uma forma muito negativa. Olá, pessoal. Exatamente, Cíntia. O estresse faz parte da vida cotidiana e, em muitos casos, não há como se livrar dele. Não tem como a gente se livrar do estresse do ambiente, na maioria das vezes. Quando esse estresse ele é excessivo, ele pode afetar muito a nossa saúde física e mental. A boa notícia é que, se a gente conhecer os principais sintomas e como utilizar os fatores protetivos, que são os fatores que nos ajudam a se proteger e a equilibrar essa situação de estresse, a gente pode manejar essa ação do estresse e ter mais qualidade de vida. E são essas as informações e dicas que as psicólogas vão trazer para a gente enfrentar o estresse. Então vamos lá? O que é o estresse? O estresse, ele é uma reação natural do nosso organismo frente às mudanças do ambiente. O estresse é um estado geral de tensão fisiológica e mantém relação direta com as demandas do ambiente. O que isso quer dizer? O nosso corpo ele reage diante às mudanças que acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente às vezes pensa que o estresse está relacionado só com coisas ruins, né? A gente pensa, estou estressado porque eu briguei no trânsito, porque eu discuti com meu chefe, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, o estresse também está relacionado com coisas positivas. Por exemplo, quando você ganha uma promoção no trabalho, né, o seu trabalho vai mudar, a maneira como você trabalha, né, não vai ser mais a mesma que você estava acostumado. Então, isso gera um estado de tensão no seu organismo, uma tensão fisiológica, porque você precisa se adaptar às mudanças que vão acontecer no ambiente. Isso acontece quando você vai participar de uma festa, quando você vai dar uma festa, quando nasce um filho, quando tem um casamento, quando você muda de casa. Tudo isso precisa de uma adaptação e o nosso corpo reage frente a isso. Nos tempos antigos, né, o estresse era uma reação aí de luta ou fuga. Então, o seu corpo se preparava para fugir, porque você tinha que lidar com situações do ambiente, né, por exemplo, fugir de animais, encontrar um lugar para morar, né, nos tempos antigos aí. E aí, tudo isso fazia com que o seu corpo reagisse de uma forma que ele precisasse ou fugir ou lutar. Então, as reações que a gente tem no organismo são muito parecidas com reações de ansiedade. O seu corpo dispara, você começa a suar, coisas nesse sentido, né? Porque o seu corpo está se preparando para essa reação, para lidar com a ameaça externa. Hoje em dia, a gente não tem mais essa questão, né, de ter que fugir de um leão na rua. Mas a gente tem o e-mail do chefe, a gente tem o Teams pipocando toda hora, né? Eu ouço muito isso, chega e-mail o tempo todo, daí é o Teams que apita, daí é o telefone que toca. E aí essas são as ameaças hoje em dia. Então o estresse hoje ele está muito relacionado com o trabalho. A gente atende muitas demandas assim, né? Falando que está estressado, que está com alta demanda de trabalho, e muitas vezes a gente não consegue controlar o que vem do externo. Mas a gente consegue tentar amenizar isso, a gente consegue ter algumas estratégias para lidar com o estresse, a gente pode fazer coisas para amenizar isso. E aí, como eu disse que hoje o estresse está muito ligado ao trabalho, a gente tem o estresse ocupacional. Bruna, você pode contar um pouco para a gente o que isso significa? O estresse ocupacional, ele está muito restrito e linkado com o ambiente de trabalho e todas as relações que a gente estabelece nesse lugar. Então, dentro do estresse ocupacional, você vai ter aí todos os fatores, todas as relações que te estressam de alguma forma, que estão estritamente ligadas ao seu meio de trabalho, ao seu ambiente de trabalho. Alguns fatores que podem contribuir para que ele apareça é jornada muito longa de trabalho, ou atividades extremamente cansativas, ou às vezes também constrangimentos, pode acontecer, pressão, competição, cansaço, o medo de ser demitido também entra nessa questão dos fatores. Então, tudo isso vai proporcionando que, se você não organizar de uma maneira saudável, isso vai te deixando estressado em um nível que não é mais saudável, em um nível que começa a você sentir o alerta de que algo não vai bem.
E aí, quando você está nessa fase de pensar sobre o estresse, que você está se dando conta, você pode até pensar, né? O estresse é uma doença? E aí você pode falar um pouquinho pra gente, Jaque? As pessoas às vezes confundem, será que o estresse é uma doença, né? Na verdade, o estresse ele não é uma doença. Ele é uma reação, como eu disse, do organismo frente a alguma mudança no ambiente. Porém, ele é o precursor de várias doenças. É ele que desencadeia várias doenças, tanto doenças físicas quanto doenças emocionais. Então, o estresse, ele pode ativar. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre as fases do estresse, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, ele ativa vários órgãos no seu corpo, né? O estresse, ele mexe com o seu corpo todo, com várias áreas. Cada pessoa tem um órgão que é mais sensível, mais vulnerável. E quando o estresse ele atinge esse órgão, ele vai desencadear uma doença. O estresse ele tem vários sintomas que ele ocasiona, né? E daí quando a gente for falar melhor aí das fases, eu explico um pouco melhor essa questão da ativação desse órgão. Mas a partir do momento que você chega num nível de estresse que esse órgão é ativado, ali pode gerar uma doença que pode te levar até a morte. Então, às vezes, a gente não dá tanta importância para o estresse, mas ele é algo extremamente nocivo quando ele passa dos limites da normalidade. E aí ele traz algumas consequências, né, Bruna? Quais seriam? E essas consequências, elas não são apenas físicas, né? Existem todas as modificações que acontecem dentro do nosso corpo, são modificações clínicas, mas ele também produz reações no nível emocional. Então, nessa questão das emoções, o estresse ele pode produzir apatia, episódios depressivos, também pode trazer para a pessoa aquela sensação de prostração, né? A pessoa sempre está desanimada, às vezes traz hipersensibilidade, então a pessoa fica ou extremamente chorosa, ou extremamente agitada, irada, ou até mesmo desencadear uma ansiedade e alguns episódios de extrema irritabilidade mesmo. E a pessoa começa a ficar muito sensível a todos os outros estímulos. E tem o potencial também, para quem tem predisposição, de desencadear surtos psicóticos e crises neuróticas. Então, é algo realmente bem sério que pode ocasionar no organismo. Eu respondendo a pergunta a respeito da dor no estômago. Sim, o estômago é um órgão que ele é muito atingido pelo estresse. Ele começa dando uma dorzinha no estômago, que vira uma gastrite, que pode virar uma úlcera. Tem outros órgãos que são muito comuns de ser atingidos pelo estresse, né? Um dos mais comuns é realmente o estômago, dores musculares, principalmente nas costas, dores de cabeça, reações na pele, então psoríase, vitiligo, acne, queda de cabelo, unhas fracas, porque o estresse ele mexe com todo o seu sistema imunológico, ele mexe com o seu corpo todo. Então a gente vai falar um pouco sobre os sintomas também, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Com todos esses efeitos que a gente trouxe, existem também as fases do estresse. Ele vai acontecendo de uma forma que uma fase leva a outra. E você pode falar um pouquinho para a gente, Jaque? Só voltando um pouquinho, né, que a gente falou aí sobre o estresse, em toda essa parte aí, levando o estresse como um vilão total, né, mas o estresse ele não é totalmente negativo, como a gente viu. E aí a gente falando das fases, né, na primeira fase do estresse, ele é a fase que ele não é ruim, é chamada de fase de alerta. A fase de alerta é como se fosse uma fase boa do estresse. É aquele momento ali que você se sente bem ativo, você tem um evento, uma palestra para apresentar, algum evento importante, e aí você se sente com mais adrenalina, digamos assim, né? Porque sim, o corpo ele produz mais adrenalina. Essa é uma fase em que o organismo ele se prepara para a ação. Então, como é que o indivíduo se sente aí nessa fase de alerta? Geralmente, ele tem uma dificuldade maior para dormir, porque ele está muito agitado, né? Então, ele tem uma dificuldade um pouco maior para dormir, porém, ele tem grande produtividade, grande criatividade, então ele produz mais, ele cria mais, o corpo fica tenso, mas não no nível de sentir dores, né? De se sentir cansado, né? Ele está se sentindo eufórico.
Então, você pode sentir aí o músculo mais tenso, ter suor, coração acelerar nas situações ali que você vai precisar. Algumas vezes ele trai a gente um pouco, porque dá aquela sensação de branco na hora, enfim. Mas aí, passado esse evento estressor, seu corpo volta à homeostase, ao equilíbrio. Essa fase, ok. Só que, se o seu organismo permanece por muito tempo assim, ele vai para uma fase de resistência. E aí já começa a causar outros incômodos, tanto incômodos físicos quanto incômodos cognitivos. Ocorre que nessa fase, o organismo ele vai tentando resistir, porque ele fica bem na fase de alerta porque é um período curto. Mas quando passa desse período, já começa a causar um problema. O seu sono volta ao normal, mas a sua criatividade, a produtividade no trabalho, às vezes, ela já não está tão boa quanto antes. Você ainda consegue produzir bem, ter a criatividade, mas o corpo já fica um pouco mais cansado, já começa a ter um pouco mais de dificuldade de memória, e aí você fica naquele humor meio tedioso, sabe? Quando parece que tá meio, tô meio chato, tô meio cansado, sei lá. E aí, se você continua nessa rotina de estresse, você vai para uma fase de quase exaustão. Essa é uma fase mais perigosa. Nessa fase, há um aumento de sintomas. Inclusive, a pessoa começa a ter dificuldade para lidar com a rotina, pode ter um aumento de pressão arterial, por exemplo, é nessa fase que você começa a sentir dores no corpo, dores de estômago, dores de cabeça, enfim, vários sintomas físicos. E aí também começa a aparecer os sintomas, as dificuldades emocionais, você começa a ficar mais irritado, mais agressivo, começa a já não ter tanta condição ali para produzir, então a sua produtividade cai muito, o tempo que você consegue ficar concentrado numa tarefa também diminui, o seu humor começa a ficar mais deprimido, começa a ter ali mais ansiedade, o seu corpo começa a ficar mais cansado e você ter mais uma sensação de desgaste. Então, essa fase é a fase que ativa o órgão, a gente chama, né, que vai para a psicossomática, né, esse é o órgão que ele acaba sentindo mais os incômodos do estresse. É como se você ativasse esse órgão, né? Então, por exemplo, se é o estômago, nessa fase você começa a ter gastrite. E aí você acaba tendo mais dificuldades em lidar com as situações. E aí, passada essa fase, você vai para a fase de exaustão. A fase de exaustão é a fase mais crítica do estresse. Nessa fase, o indivíduo tem sérias dificuldades para lidar com a rotina, ele se torna totalmente improdutivo na maioria das vezes, ele necessita muitas vezes de afastamento do trabalho, o sono, o indivíduo já não dorme, ele dorme muito pouco, ele acorda muito cedo, ele tem um sono picotado. No trabalho, ele já não consegue mais produzir, tem um nível de criatividade muito baixo, o corpo nessa fase, ele já está totalmente cansado, desgastado, já está com doenças graves, o humor deprimido, e aí, assim, entra a depressão. Isso pode, sim, evoluir para um burnout, que essa fase de exaustão é a fase pré-burnout. Já está quase sendo um burnout ali, mas já está bem relacionado com isso. É importante prestar muita atenção no seu corpo, em como você está se sentindo, porque a partir disso, tem até casos de morte súbita, nessa fase de exaustão, tem vários casos que a gente ouve aí, que a pessoa pode ter um infarto fulminante, então é muito importante dar atenção para tudo isso. Bom, e aí a gente vai falar um pouco agora do coping, né, Bruna? Explica um pouco para nós o que seria. Coping é uma estratégia que a gente tem. Essa palavra ela não tem uma tradução em português, né? E ela se refere ao conjunto de estratégias cognitivas e também comportamentais que são usadas para a gente fazer a avaliação e o gerenciamento das exigências internas e externas com base nas suas experiências pessoais. Tudo que você já vivenciou, tudo que você está experimentando de estímulo estressor, vai ser levado em conta a partir da vivência que você já teve até então. O coping é a nossa forma de enfrentamento de como a gente encara esses estímulos, como a gente encara essas coisas. É a forma que nós encaramos e também analisamos através de 3 variáveis, que seriam as nossas características pessoais. Então, o seu temperamento, a forma de pensar, a maturidade. Depois a gente tem a contextualização do momento. É o momento de vida que você está, o suporte social que você vai ter para passar por isso. E a terceira
é a análise que você tem sobre o estressor, sobre qual o tipo de controle que você tem e qual é o tipo de coisa que está estressando você nesse momento. Então, fica aí a dica. Quanto mais você tem autoconhecimento, mais você se aprimora como pessoa, e aí você tem um melhor enfrentamento sobre esses estímulos estressores. O que a gente busca sempre é o tal do equilíbrio, né, Jaque? O que é importante, né? A gente conseguir ter um equilíbrio entre os fatores de risco, que são os fatores que tiram, que sugam a nossa energia, são os fatores que causam o estresse, e os fatores protetivos, que são aqueles fatores que nos dão energia, que é aquilo que faz com que a gente relaxe, que a gente consiga passar bem pelas situações de estresse. Porque como a gente viu, o estresse faz parte da vida, a gente não pode controlar tudo, a gente não pode tirar os estímulos estressores da nossa vida. Alguns, né? Alguns a gente consegue, outros não. A questão é que muitas vezes a gente mesmo se impõe, né, esses estressores. Como assim, né? A gente pode usar algumas coisas tanto para nos estressar quanto para nos aliviar. Eu vou dar um exemplo. A TV, por exemplo. Então, a gente, aí no momento de pandemia, muita gente usava a TV como um fator aí para aliviar a tensão, para se distrair, porque não tinha muita coisa que fazer, então as pessoas iam para a TV. A TV em si é um elemento neutro, mas o que você assiste lá, ele pode ser ou um fator de risco, que tira a sua energia, que te estressa, ou um fator protetivo, que faz você relaxar, faz você aprender, faz você ter ideias. Então, se você assiste, por exemplo, um documentário, uma série, algo que é instrutivo para você, que faz você relaxar, faz você rir, um filme de comédia, enfim, ela passa a ser um fator protetivo, porque naquele momento você está ali tranquilo, não está pensando em coisas que vão te preocupar, você está relaxando. Mas se você vai assistir, por exemplo, noticiários, programas de tragédia, coisas que vão fazer você ficar mais preocupado, com medo, ansioso, então ele vai ser um fator de risco. E isso você pode controlar. Então a gente pode controlar, por exemplo, o que a gente vai fazer, as atitudes que a gente vai ter, você consegue controlar. Se a gente for falar aí sobre os fatores de risco, né, no trabalho, porque a gente está focando bastante do estresse ocupacional, vamos falar um pouco de quais são os fatores de risco, os fatores que sugam a sua energia no seu trabalho. A falta de reconhecimento no trabalho. E aí, quando a gente fala de falta de reconhecimento, a gente não está falando apenas, né, da gestão reconhecer os colaboradores, dos colegas reconhecerem os colegas de trabalho. Isso, sim, é muito legal, mas quanto você se reconhece no trabalho, o quanto você reconhece que o seu trabalho é importante, isso também faz toda a diferença. Porque você pode não receber elogios, mas você saber que o seu trabalho é muito importante, que o que você faz impacta na vida das pessoas, né? Então, isso pode ser um fator de risco muito grande quando você acha que o seu trabalho não tem importância nenhuma, ou que o que você faz não vai gerar impacto nenhum para outras pessoas ou para a organização. Um outro fator de risco é a dificuldade com a equipe, né? Quando você não tem cooperação, quando o clima organizacional é desarmonioso dentro da equipe, quando você trabalha com pessoas muito competitivas ou muito perfeccionistas, ou você mesmo é assim, né? Então isso causa grande estresse para as pessoas, ser muito perfeccionista, porque isso vai gerar uma demanda maior de trabalho, né? Porque você faz, aí acha que não está bom, aí você não entrega, e você vem com uma demanda maior, ou então você acha que não, eu entreguei, mas não estava bom, não era aquilo, né? Então é muito importante balizar um pouco aí o seu perfeccionismo e o quanto o seu trabalho está sendo algo que te causa essa sensação de que você precisa fazer tudo perfeito naquele momento. A outra questão que a gente ouve muito é ter muita autocobrança, né? Cobrar muito de si mesmo. Às vezes todo mundo em volta tá falando, tá ok, tá perfeito, você tá fazendo tudo direitinho, mas dentro de você tá aquela voz falando, não, eles não estão falando a verdade, eu tô fazendo tudo errado. Cuidado com isso, porque isso pode elevar muito o seu estresse. E é importante que você tenha uma rede de apoio social. Quando você tem uma rede de apoio social ou familiar escassa, você não tem como contar com as pessoas, você não pode falar sobre como você se sente. Isso também é um fator de grande estresse.
E aí, Bruna, a gente falou dos fatores estressores e fatores de risco na equipe. Como que a gente pode reduzir o estresse na equipe, então? Né? A gente traz o problema, mas traz a solução também. Então, gente, o primeiro passo seria você identificar os fatores estressantes. Fazer uma identificação mesmo, olhar para o seu entorno, olhar para o seu ambiente, ver o que pode ser mudado, o que você tem controle para realmente fazer isso e faça. Vão ter coisas que você vai identificar, que você tem o controle e que você vai conseguir ter uma ação em cima disso. E tem outras coisas que você pode até identificar, mas você vai ver que não existe uma variável, uma entrada controlável. Então, aí você foque naquilo que você consegue, naquilo que você tem controle e que você tem entradas para colaborar, para fazer. Uma outra coisa importante é você estar disponível a dar e a receber feedback, como isso é importante para o seu desenvolvimento. Porque o feedback acaba sendo um termômetro real e concreto a partir da experiência que você está tendo naquele ambiente, de que as pessoas vão fornecer para você em relação àquilo que você já está conseguindo fazer bem e em relação àquilo que você ainda precisa melhorar. Essa voz interna, né, que a Jaque acabou de mencionar para a gente, ela pode ser muito melhorada através do feedback, porque daí você tem algo concreto das coisas que você está bem e das coisas que você ainda precisa melhorar. Incentivar também o desenvolvimento da assertividade na equipe que você atua. Então, o que é isso? Né? O que seria a assertividade? É você conseguir transmitir, você conseguir comunicar para o outro aquelas coisas que você precisa, de uma forma que ele não se sinta ofendido, que ele não se sinta constrangido, mas ao contrário, que ele se sinta acolhido, que haja ali uma segurança psicológica que a gente fala. Então, a assertividade, ela ajuda a diminuir muito o estresse, porque promove esse clima de segurança. Seja discreto ao ouvir relatos pessoais. Tem pessoas ali que vão estar trabalhando com você, e naquele dia a pessoa não está muito bem, e acaba abrindo alguma situação. Então, você ouvir isso com muita discrição. Também está envolvido nessa questão da segurança psicológica que eu acabei de falar, porque a pessoa vai conseguir ter uma segurança, assim, de pensar, poxa, eu falei, eu coloquei isso para fora, mas eu sei que a pessoa não vai me julgar, a pessoa vai ser discreta comigo. Aqui a pergunta. Se tem diferença entre feedback e crítica construtiva, né? Isso é legal a gente criticar e depois elogiar. Tem algumas técnicas de comunicação não violenta que falam sobre como você fazer isso, né? O feedback, na verdade, é você dar um retorno sobre como a pessoa está se desenvolvendo. Então, dentro desse retorno, você pode ter só elogios, né? Se a pessoa estiver fazendo tudo certo, ou você também precisa mostrar para ela os pontos que ela precisa se desenvolver. E aí você pode chamar isso de crítica construtiva, se você quiser, ou pontos a melhorar. Como fazer isso de uma forma adequada, assim, né, que não cause grandes danos, digamos assim? Tem uma técnica que é você falar do positivo primeiro, então você começa falando, olha, você está desenvolvendo um bom trabalho, mas sendo sincero, né, falar sobre aquilo que realmente está acontecendo, e aí você fala de um aspecto, mas talvez você precisasse melhorar nessa questão, por quê? E aí você enfatiza, né, que ela precisa melhorar nessa questão, e aí você fecha com algo positivo, né, dando aí alguma alternativa, alguma solução, algo que você possa contribuir para que ela desenvolva isso que ela precisa desenvolver. Exatamente. Procurar também manter a harmonia dentro da sua equipe, ser aquela pessoa acessível, colaborativa, uma pessoa que realmente faz a diferença ali, né, e tenta trazer sempre as coisas de uma forma mais adequada. E um ponto também muito importante que a gente avalia é manter sempre na equipe uma postura de aprendizagem. Então, dentro dessa postura, não ter aquela questão de ficar culpabilizando. E aqui entra você mesmo e o outro. Porque às vezes você fica se culpabilizando por algo que está acontecendo ou aconteceu, ou você culpabiliza o outro. E quando a gente coloca essa questão da culpa, muito pouco ou nada se aproveita, né? Você só fica ali dando argumentos que podem ser reais ou não, e em cima de uma coisa que não pode ser modificada. Quando você pensa pela ótica da responsabilidade, você ativa uma série de outras coisas.
Então, a postura de aprendizagem ela é muito valiosa quando você responsabiliza com consciência, porque daí você consegue refletir acerca daquelas mudanças que são necessárias, né, que precisam acontecer. E aí você atinge muito mais fácil e melhor e mais saudável aquela meta, aquele objetivo que você quer enquanto equipe. A gente tem algumas estratégias de enfrentamento que a Jaque vai auxiliar a gente a entender o que seria. Voltando só um pouquinho nisso aqui que a Bruna falou, né, como reduzir o estresse na equipe, isso aqui, tudo que a gente trouxe para vocês tem muito a ver com segurança psicológica, né, que é um termo que tem sido bastante utilizado aí no meio organizacional, que é aquele criar um clima na equipe de que você pode falar sobre como você se sente, que a gente aprende com os erros. Então, isso cria uma segurança entre as pessoas, cria uma harmonia na equipe, a pessoa consegue produzir mais nesse clima de segurança psicológica, né? E aí a gente vai falando sobre isso aos poucos nas nossas lives e nas nossas comunicações. Bom, vamos lá. Estratégia de enfrentamento, o que seria? São algumas estratégias que são utilizadas em terapia, por exemplo, treinos de relaxamento, treinos de resiliência, treinos de reestruturação cognitiva, praticar o mindfulness no seu dia a dia. Isso são coisas que são possíveis, colocar isso de formas possíveis de ser sustentadas no seu dia a dia. Os treinos de relaxamento são coisas muito simples de fazer. O treinamento de respiração, por exemplo, tem até uma série que eu indico bastante na Netflix, chama Headspace, que ela explica como você faz a respiração diafragmática, que é uma respiração que ajuda a controlar a ansiedade e faz você relaxar. Os treinos de resiliência é como você consegue aprender com situações difíceis na vida, né? Então, você vai treinando pensar de formas diferentes, assim como a reestruturação cognitiva, né? Que é você olhar de uma forma um pouco diferente, ou olhar para a situação tendo um pensamento diferente daquele, um outro ponto de vista, né? São coisas que geralmente a gente trabalha em terapia. O mindfulness no dia a dia, porque assim, o mindfulness ele tem várias técnicas que podem ser utilizadas. A meditação, ela tem vários estudos aí comprovados que ela tem efeitos muito positivos no organismo, até mesmo para doenças psicossomáticas, para relaxamento, para o estresse. E o mindfulness, ele entra talvez como uma dessas técnicas de meditação. Porque o mindfulness nada mais é do que você estar focado no presente, né? Você estar consciente do seu momento e daquilo que você está fazendo. E no ritmo que a gente vive, muitas vezes a gente acaba estando sempre no piloto automático. A gente deixa de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. E aí você pode praticar isso no seu dia a dia, quando você está se alimentando, por exemplo. Muitas vezes você come e aí no fim da tarde te perguntam o que você almoçou, você não lembra. Porque é tão automático que você comeu. Qual foi a última vez que você prestou atenção na hora que você estava tomando banho? São essas coisas assim, simples do dia a dia, que eles são incluídos no Mindfulness. Tem um livro que chama Como Domar um Elefante. E lá tem técnicas que você pode fazer no seu dia a dia. Por exemplo, usar a mão esquerda para escovar os dentes. Porque você escova os dentes no automático, muitas vezes. E aí, se você usar a mão esquerda, você vai precisar prestar mais atenção no que você está fazendo, porque você não tem aquela destreza que você tem com a outra mão, né? Que você é dominante. Então, são coisas assim que vão sendo implantadas no dia a dia. Se vocês quiserem, a gente pode até montar aí uma live especial falando desse tema. Mais algumas outras dicas de fatores protetivos que você pode usar no seu dia a dia, né, para gerenciar o estresse. E aí uma delas é fazer atividade física com regularidade. E aí a gente pensa assim, atividade física com regularidade, eu não tenho tempo para ir para academia, minha vida é tão estressante, mas não precisa. Você não precisa ir para academia, fazer um esporte. Quando a gente fala em atividade física, a gente fala sobre as atividades do seu dia, né, que você pode adaptar para que você tenha mais movimento no seu corpo. Então, por exemplo, descer um andar abaixo do elevador e subir as escadas, por exemplo. Eu não vou falar para subir, né, deixar o elevador e subir as escadas, porque tem gente que mora no 20º andar, né, não dá. Mas, por exemplo, passear com o cachorro, ao invés de levar ele só na calçada, dar uma volta no quarteirão, faça coisas assim que você consegue incluir no seu dia a dia, né? Ao invés de ir na padaria de carro, vai a pé. São coisas assim que você vai incluindo no seu dia e que isso acaba se tornando aí um hábito e
tira você daquela zona de sedentarismo. O que mais aí, Bruna? Planejar as suas tarefas? Planejar suas tarefas, isso está linkado com aquilo que a gente conversou semana passada. O quanto que é importante a gente começar o dia, começar a semana, sabendo tudo que a gente vai fazer, e com isso a gente organizar tudo aquilo que a gente precisa. Então, se eu sei que eu vou precisar de X ferramentas, se eu tenho esse planejamento prévio, eu já deixo tudo organizado, não perco tempo procurando, já sei mais ou menos ali o que vai acontecer na minha agenda, então eu balizo melhor o tempo. Essa questão de planejamento e organização diminui bastante o estresse. Um outro ponto importante, a gente já até falou, é sobre a rede de apoio. Então, é importante que você tenha pessoas próximas de você que você possa contar. Quanto tempo faz que você não fala com aquele seu amigo que você gosta tanto, que te ajuda tanto, que você dá tanta risada, lembra de momentos positivos na sua vida? Então, esse é um exercício, até aí para a semana. Liga para aquele amigo que faz tempo que você não conversa, aquele parente, aquela tia, né, o primo, enfim, aquela pessoa que você gosta muito e que acabou ficando lá, né, guardada nas memórias. Com isso, você vai criando a sua rede de apoio, você está trazendo de volta as pessoas para o seu convívio. E é importante ter pessoas das quais você consegue conversar sobre assuntos aleatórios, e não só sobre o trabalho. E essa rede de apoio, ela é muito importante, ela auxilia muito aí na redução do estresse também. Evite o perfeccionismo e foque na solução. Então, às vezes, você está desenvolvendo uma tarefa e você se cobra sempre mais, você não acha que está bom, você acha sempre que tem um ponto a melhorar, né? Você olha e não vê resultado satisfatório, porque você está sendo perfeccionista. Isso desgasta muito, estressa muito. Então, é importante você pensar aquilo que você pode fazer, quais são suas possibilidades reais dentro do contexto que você está inserido. É importante saber a hora de parar também, né? Foque na solução para aquilo que você está fazendo, naquilo que você está desenvolvendo. Como a Jaque mencionou anteriormente, às vezes as pessoas à sua volta falam para você que está bom e você fica naquele looping de que não está bom. É importante você reconhecer, né, nesse seguinte direcionamento. Eu estou fazendo o que eu posso dentro das possibilidades que eu tenho nesse momento? Se sim, é o momento de parar e focar sempre na solução daquilo que você está desenvolvendo nesse momento. Focar na solução é importante, porque muitas vezes a pessoa fica presa no problema. Ela só olha para o problema, olha para a solução, tá? Você tem esse problema, mas o que você pode fazer para resolver? Um outro ponto importante é criar uma rotina de lazer, ter um hobby. A gente, principalmente a pessoa quando está muito atarefada, ela pensa, nossa, imagina, vou parar o meu trabalho, eu estou aqui no parque, mas eu podia estar trabalhando. Só que isso não é produtivo. Se você pensar como se a sua mente fosse uma máquina, um computador, um celular, você precisa reiniciar, né? Você precisa ter aquele momento ali para conseguir colocar os arquivos no lugar, digamos assim. E esse tempo de pausa, esse lazer, essa rotina, é isso que vai te dar um equilíbrio. É nesse momento que você vai produzir, né, a gente falando aí dos hormônios, né, que vamos supor que você está muito estressado, você está carregado de cortisol, é nesse momento que você vai produzir ocitocina, serotonina, que são os hormônios do bem-estar. E aí é nesse momento que você vai ter esse equilíbrio. Então, é muito importante você criar essa rotina de lazer, tudo isso que a gente está falando, né, atividade física, tudo isso faz com que você tenha esse equilíbrio aí e que vai fazer você lidar melhor com as situações de estresse. Então, um hobby que seja, sei lá, mexer com artesanato, com jardinagem, né, com, sei lá, marcenaria, qualquer coisa nesse sentido, aprender uma língua nova, um instrumento musical, né, a música tem um efeito muito positivo aí na nossa mente, então fica essa dica também. Um outro fator é ter uma rotina de autocuidado. Cuidar de você mesmo, olhar para você, ouvir o seu corpo, perceber o que ele está te dizendo, porque o nosso corpo ele manda sinais para gente, né? Ele vai te mostrar aí quando você para, respira profundamente, tenta ouvir os seus pensamentos, né? E aí você vai perceber que pensamentos são esses. Você está pensando só em preocupação, em coisa ruim, no e si, um e si que talvez nunca aconteça, ou você está aí pensando, nossa, que legal, eu posso planejar alguma coisa para fazer no final de semana com a minha família, ou olhar para você e falar, nossa, eu estou precisando mesmo fazer atividade física, estou sentindo uma dorzinha ali no joelho, estou sentindo minha barriga crescendo um pouquinho, então o que eu vou fazer para me cuidar?
tomar aquele banho relaxante antes de dormir, passar um hidratante no corpo, são coisas que parecem banais, mas que fazem uma diferença tão grande pra gente. E o autocuidado muitas vezes é uma boa noite de sono que você Exatamente, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, não só ali comer para matar a fome ou comer ali rapidinho na frente do computador durante uma reunião. É importante você sentir o sabor dos alimentos, isso é mindfulness também, né? Sentir o sabor dos alimentos, sentir você mastigando ali, né? Que às vezes nem mastiga, né? Daí dá mais ainda problema no estômago, né? Engole. Tomar água, se hidratar, isso é muito importante. E aí vamos linkar com outro assunto que também é muito, muito importante, né? A espiritualidade. A espiritualidade, ela é fundamental. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando do seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Você tem metas? O que você quer atingir? Você pensa em você daqui a alguns anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você pensa de verdade como é que você vai estar? O que você tem feito para contribuir com a humanidade, com o universo? O que a sua vida está fazendo de diferença no mundo? E aí, quando você está alinhado com os seus valores, que muitas vezes a gente nem pensa muito sobre quais são os valores da gente. Quando você está alinhado com os seus valores, você está vivendo com propósito, você tem os seus objetivos de vida, você consegue agradecer pela vida que você tem. Tem até um exercício muito interessante, que é antes de você dormir, ao invés de ficar pensando em preocupações, em coisas ruins, lembre de 3 momentos do seu dia que você possa agradecer e sinta a gratidão por isso. A gratidão virou uma palavra da moda, né? Hashtag gratidão. Só que gratidão é um sentimento que muitas pessoas não sentem, nunca experimentaram esse sentimento. E como que você experimenta a gratidão? É você lembrar de algo muito importante na sua vida. O sorriso do seu filho, por exemplo, você brincar com o seu gato, coisas assim. E aí, quando você pensa nisso, em momentos que trazem para você uma alegria, você sente aquele bem-estar, né? Que bom que aconteceu isso comigo, que bom que eu tenho essa pessoa, que bom que eu tenho isso na minha vida. E isso gera também esses hormônios aí do bem-estar. A gente consegue produzir esses hormônios com o nosso pensamento, com o sentimento que a gente tem. E ajuda a gente também já que a ter uma mudança de percepção, né? Tirar o foco do que a gente ainda não tem e prestar mais atenção naquilo que a gente já tem. Que a gente já conquistou, né? Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, o que eu tô fazendo? O que eu fiz? Eu não tenho nada, não tenho, né? Olha para o do vizinho, nosso carro dele é muito mais legal que o meu, mas quanto você lutou para conseguir ter aquilo na sua vida? Então, agradeça por aquilo, coloque uma meta para você, alinhe seus valores e segue. Isso vai ajudar você a ter um foco e parar de se preocupar tanto no que vai acontecer de ruim. Um outro fator importante aí é exercitar o seu altruísmo. O altruísmo, ele é comprovadamente um sentimento que causa muito bem-estar, né? Que traz muita produção desses hormônios, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O que você está fazendo para o próximo? Tem tanta gente precisando de apoio, e às vezes, assim, não é nem um apoio material, que sim, tem muita gente precisando disso, mas às vezes o seu colega ali do lado está precisando de uma palavra, de alguém olhar para ele e falar assim, tá tudo bem mesmo? Você quer conversar? Eu tô aqui para te ajudar. Isso já vai fazer toda a diferença no seu dia e no dia dele também, principalmente. E isso qualquer um pode fazer, um bom dia com um sorriso. Tudo isso é algo que pode trazer muitos benefícios para você. E alguma coisa maior ainda, né? Pensa no que você quer deixar aqui na Terra. Qual que vai ser o seu legado? Quando você for embora, o que vão falar de você? O que você quer que falem de você? O que você quer que lembrem de você? Então, isso tudo está ligado aí com a espiritualidade. E para a gente fechar, vou te deixar uma pergunta, né? Que é muito... Quanto tempo você quer viver? Aí você vai falar, mas já, como é que eu vou saber, né? Não sou eu que determino a morte. Não, mas você pode controlar isso cuidando de você. Porque se você é aquela pessoa que vive estressada, que você não faz check-ups, que você não sabe como é que está a sua saúde, que você se alimenta mal, que você não faz atividade física, a sua expectativa de vida vai ser muito menor. E aí, se você olha para a sua vida e fala, não, olha, eu ainda tenho filho pequeno, tenho uma filha de 10 anos, então, tipo, eu preciso viver pelo menos mais 20 anos aí, né, para cuidar dela, para ajudar, né, para ter a vida. Então, se você fala, bom, hoje eu tô com 40 anos, eu preciso viver, eu quero viver até os 70, então são 30 anos ainda
E aí você olha para o seu corpo e fala, meu corpo vai aguentar 30 anos? E aí você vai começar a se cuidar pensando nisso. Tem um filme que chama Questão de Tempo. Eu não vou dar muitos spoilers, mas só para vocês entenderem, ele consegue voltar no tempo. E aí chega numa parte que ele fala assim, bom, a partir de agora eu não preciso mais voltar no tempo, porque eu aprendi a viver o agora. E eu vivo cada dia como se fosse o último dia da minha vida. E eu vivo cada dia saboreando cada momento. No final do dia, eu deito no travesseiro e falo, eu fiz o melhor que eu pude para esse dia, eu não preciso voltar. Quando você vive assim, vive plenamente cada dia, você consegue construir um legado muito maior. E quando você vive pensando, eu quero viver mais 50, mais 70, mais 100 anos, você vai cuidar do seu corpo, porque essa máquina precisa de manutenção. Você cuida do seu carro, você cuida da sua casa, você precisa cuidar do seu corpo, ele é seu templo. Puxa, que conteúdo super completo, meninas. Uma visão integral da pessoa, unindo corpo e mente em busca do equilíbrio. Eu acho que os nossos ouvintes aproveitaram demais tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, como que essa pessoa pode fazer? Pode me procurar, Cíntia, no ambulatório médico da sua localidade, ou me enviar um e-mail, ou me chamar no Teams. O meu e-mail é jaqueline.d_lima.ext@siemens.com. Aguardo vocês aí para esclarecer as dúvidas. Legal, muito obrigada então, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada, gente, até mais. Obrigada, pessoal. A gente espera que tenha agregado para cada um, tá bom? A gente fez realmente com muito carinho. Até a próxima.